Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrícia, eu faço parte da equipe do Conviva, o programa de melhoria da convivência e segurança escolar. Meu nome é Danilo, também faço parte da equipe Conviva. Nosso propósito de hoje é explanar um pouco para vocês sobre a Lei 14.344, né, que surgiu no dia 22 de maio de 2022. É uma lei recente, também conhecida como a Lei Henri Borel. Para trazer os principais aspectos dessa lei, nós convidamos o delegado Jorge Zamauri, que vai trazer para vocês, né, vai explanar os principais pontos relevantes. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Georges, sou delegado de polícia, atualmente como titular do 1º DP de Mauá. Sou professor universitário na área do direito, tenho mestrado em direito político e econômico, pós-graduado em direito, em filosofia, em segurança pública, saúde mental e atualmente cursando faculdade de teologia. Bom, a Patrícia fez um contato comigo pedindo um vídeo em que eu abordasse os principais aspectos da Lei Henri Borel. A Lei Henri Borel, para começar, tem esse nome por conta daquela criança, né, de 4 aninhos, que no Rio de Janeiro foi morta por conta das diversas agressões sofridas por ela, praticadas pela mãe e pelo padrasto. Então, por conta deste acontecimento, que teve repercussão nacional, né, eu acredito que todos se recordem desse caso, lá no Rio de Janeiro. Então foi feita essa lei em 2022, ela entrou em vigor, Lei 14.344, é a chamada Lei Henri Borel. Bom, a Lei Henri Borel, ela visa, pessoal, de modo específico, casos de violência que alcançam crianças e adolescentes, mas olha só, de modo especial, no âmbito doméstico e familiar. Portanto, nós vamos tirar de fora, esquece, todas as outras formas de violência que eventualmente sejam praticadas, ainda que contra crianças e adolescentes, mas fora deste âmbito privado. Então, por exemplo, brigas na escola, violência na rua, violência em estádio, entre amigos, numa festa. Quer dizer, situações em que não aconteçam neste âmbito domiciliar ou familiar, essas situações saem da Lei Henri Borel. É óbvio que violências praticadas fora desse contexto terão por consequência aquilo que é previsto em outras leis, como por exemplo o Código Penal e o próprio ECA. Mas a Lei Henri Borel, de modo específico, ela está visando as violências praticadas contra criança e adolescente quando ocorridas em âmbito familiar ou doméstico, e aí a própria lei especifica quando isso vai acontecer. Aliás, antes até de falar a respeito da violência propriamente dita, me parece importante alertar que a Constituição Federal determina no seu artigo 226 que cada uma das pessoas que compõem a família tem o direito de ser protegida pelo Estado e tem o direito de que qualquer forma de violência eventualmente a ser praticada ou efetivamente praticada contra ela neste âmbito, né, nas relações familiares, que isso tudo seja de alguma forma, que essas pessoas tenham de alguma forma assistência assegurada por parte do Estado. No artigo 227, um artigo seguinte, inclusive, a Constituição determina que a lei deverá punir de modo severo qualquer forma de violência ou exploração sexual. Qualquer forma de violência, portanto, contra a criança ou adolescente deve ser severamente punido pelo Estado, e por conta disso que surgem leis como essa, como a Lei Henri Borel. Sem contar que o Brasil também é signatário de instrumentos internacionais, como, por exemplo, a Convenção sobre os Direitos da Criança, em que esse tipo de proteção deve ser conferida a todos aqueles que residem no Brasil. A Lei Henri Borel também é um outro ponto importante de ser abordado, é que ela não se preocupa só com as situações em que efetivamente as crianças e adolescentes foram vitimadas por essas violências, mas situações em que isso pode vir a acontecer, ou seja,
situações de perigo, também são de importância e são alvo da lei Henri Borel, de tal maneira que ela não vai se preocupar apenas com o enfrentamento em face de violências efetivamente praticadas, mas também cria mecanismos de prevenção a isso tudo. Em relação à violência praticada contra criança e adolescente, essa violência, como eu havia dito agora há pouco, ela deve ser praticada de uma tal forma que ela ocorra no âmbito familiar ou doméstico. Doméstico, eu quero dizer, na residência, no domicílio em que essa criança ou adolescente convive ou reside, ainda que de modo esporádico, ainda que de modo temporário. Qualquer forma de violência, tá? Violência física, seja ela qual for, que de algum modo possa causar a morte, que possa causar lesão, que pode causar sofrimento físico. Qualquer forma de violência sexual, qualquer forma de violência psicológica também, através de, por exemplo, modos de educar, entre aspas, que implicam em tratamentos cruéis, desumanos, desrespeitosos, humilhantes, né? E até mesmo atitudes que alcançam o patrimônio desse menor podem configurar violência patrimonial. Portanto, veja que a violência não carece de ser necessariamente de natureza física, ela pode ser de natureza psicológica, patrimonial, sexual. Essa violência praticada contra criança e adolescente, essa violência a respeito da qual a lei Henri Borel trata, é uma violência que é praticada, como eu disse, no âmbito da família. Esse termo família ele é bastante abrangente, tá? Nele se incluindo, por exemplo, casos em que a criança ou que o adolescente foi adotado, casos em que não há vínculo sanguíneo, como por exemplo padrastos, madrastas, tios da outra parte da família, primos distantes, primos próximos, irmãos, obviamente, meio-irmãos, né? Enteados, enfim. Enteados acho que é um pouco difícil, né? Acho que eu dei uma viajada agora, mas enfim. Acho que vocês estão entendendo que qualquer pessoa que de alguma forma faça parte do convívio familiar dessa criança e do adolescente, qualquer forma de violência que venha dessas pessoas está amparado de alguma forma na lei Henri Borel. Também violência que mesmo que não tenha sido praticado por familiares, mas que ela tenha ocorrido no âmbito doméstico ou residencial, em que a criança mora, em que a criança reside, e ainda que seja praticado por pessoas que frequentem a casa, como por exemplo vizinhos, pessoas que ali trabalham, pessoas que prestam algum tipo de serviço ali na casa, na residência. Então veja que a lei ela não é, digamos assim, exigente no que diz respeito ao conceito de violência familiar ou doméstica. Quer dizer, várias situações podem configurar a violência no âmbito da família ou no âmbito residencial ou domiciliar. Mas o importante, como eu disse até agora, é que essa violência, para a lei Henri Borel, tenha ocorrido neste contexto. Então, a violência praticada na rua, pelo amigo, a violência que acontece entre colegas na escola, ou até mesmo feita por um professor, por um funcionário contra uma criança, contra um adolescente, não receberá a incidência da lei Henri Borel, a não ser, obviamente, que essa agressão ou que essa violência que aconteceu na escola, que aconteceu no estádio, que aconteceu numa festa, tenha sido praticado por familiar. Aí tudo bem, aí vai receber todos os ditames da lei Henri Borel. Bom, uma vez delimitado do que se trata a lei, ou seja, violência, seja qual tipo de violência for, contra criança e adolescente, em contexto familiar ou doméstico, ou os dois, tanto faz, uma vez delimitado isso, a lei determina que qualquer pessoa que presenciar ou tiver conhecimento sobre qualquer tipo de violência, como essa que eu disse, essa pessoa tem a obrigação de acionar o poder público para que tome providências em relação àquilo que está acontecendo ou que já aconteceu. Veja, a lei determina que qualquer pessoa tome providências, não só aquela que presencie, mas que também tenha conhecimento. Portanto, se você não viu nada, mas soube de algum modo
de que aquilo possa ter ocorrido ou que esteja ocorrendo, então você tem o dever, tem a obrigação legal, sob pena de responder, inclusive por crime, se não tomar providências, você tem o dever legal de agir, no sentido de paralisar aquela situação se você estiver presenciando, obviamente, e claro, se aquilo for possível de ser feito, né, de você intervir, ou de você solicitar o apoio, de solicitar a intervenção do poder público para atuar naquele contexto. Esse acionamento, de regra, ele pode ser feito ou diretamente ao Conselho Tutelar, ou à autoridade policial, ou ao Ministério Público, ou ao Disque 100, da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, por exemplo. As possibilidades são várias. O que importa, o importante, é que qualquer pessoa que presencie ou tenha conhecimento da violência, o importante é que ela acione o poder público para que intervenha. Atenção! Não é necessário que a pessoa tenha certeza de que aquilo tenha acontecido ou que esteja acontecendo. Basta a suspeita, basta que haja elementos indicativos ou justificadores da suspeita e essa pessoa, em primeiro lugar, deve agir e, em segundo lugar, uma vez que ela haja e se verifique que nada aconteceu, essa pessoa não vai responder por crime. Essa pessoa não vai ter nenhum tipo de responsabilização legal, seja ela de natureza administrativa, civil ou criminal, porque justamente a lei quer isso. Ela quer que, mesmo diante de suspeita, ela quer que o poder público atue. Claro que você vai dosar a comunicação nesse sentido, ou seja, se você viu a violência, você vai, obviamente, narrar o que foi visto. Se você soube da violência e de que maneira teve o conhecimento, isso deverá ser notificado. E se você tiver apenas a suspeita, claro que você também deverá dizer o que está te levando a ter essa suspeita. Por exemplo, o aparecimento de marcas no corpo da criança, a mudança de comportamento, a mudança de conduta, a diminuição repentina da nota ou ausências injustificadas associadas a outras situações que te levam a crer que alguma coisa esteja acontecendo, porque não se esqueçam que a violência não precisa ser necessariamente, fui redundante agora, né? Não precisa ser necessariamente de natureza física. Essa violência pode ser de natureza psicológica. Então, muitas vezes, você não vai ver marcas, você não vai ver o roxo, nada disso, mas você vai ver sinais, mudanças comportamentais, enfim, algo vai chamar a atenção e isso acontecendo, é seu dever fazer o acionamento. Eu sugiro que do Conselho Tutelar, e se isso não for possível, da autoridade policial. Eu sugiro muito o Conselho Tutelar porque eles têm todo um conhecimento, uma expertise para lidar com esse tipo de coisa, de tal maneira que eles, confirmando a suspeita, ou também vendo, ainda que não confirme que a violência tenha de fato acontecido, mas verificando que realmente existem elementos indiciários nesse sentido, o próprio conselho aciona a autoridade policial. Então, portanto, se você aceitar uma sugestão, a minha sugestão é de que você sempre acione o Conselho Tutelar, porque o próprio Conselho Tutelar vai fazer os acionamentos seguintes, especialmente em relação à autoridade policial ou ao próprio Ministério Público. Então se lembre disso, tá? Então não é uma faculdade, não é uma possibilidade, não fica a seu critério esse acionamento. Qualquer pessoa, eu repito, ainda que não seja, tá? Ainda que você não faça parte do quadro da educação, qualquer pessoa, vizinho, familiar distante, familiar próximo, amigo, não importa quem, tem conhecimento, presenciou, desconfia de que esteja havendo ou de que houve a violência, essa pessoa tem o dever de acionar a autoridade pública, de acionar o poder público para intervir na situação. E eu repito, sendo até chato e redundante, mas é importante, e eu repito, se houver uma mera suspeita, diga isso, fala, eu não tenho certeza, eu acho que está havendo por isso ou por causa daquilo,
e nenhum tipo de responsabilização acontecerá. Bom, eu acho que um outro aspecto importante da lei é que ela prevê a possibilidade de que o juiz decrete medidas protetivas a favor dessa criança e deste adolescente. Ou seja, aquilo que a Lei Maria da Penha tem como previsão em relação à violência praticada contra a mulher, existe uma similaridade aqui. A Lei Henri Borel também prevê a possibilidade de que, a partir de pedidos feitos pelo delegado, pelo Ministério Público, pela própria vítima ou familiares próximos, então a lei prevê a possibilidade de que o juiz determine medidas protetivas consistentes, por exemplo, na obrigatoriedade de que o agressor ou de que o suspeito saia de casa, de que ele não se aproxime mais, de que ele não faça qualquer tipo de contato, seja ele de que maneira for, por WhatsApp, por Messenger, por Instagram, por carta, por e-mail, celular, não importa. Qualquer forma de contato fica proibido. A proximidade, como eu disse, né, o juiz pode delimitar determinados metros, 100 metros, 200 metros. Ele pode proibir que o suspeito ou o efetivo agressor frequente determinados lugares. Pode determinar pagamento de pensão alimentícia. Pode determinar que não seja o agressor a sair, mas que a própria criança saia, ou o adolescente. Ou seja, existe uma gama bastante grande de possibilidade, e até mesmo de outras que a lei não prevê, mas que, se o juiz entender que são cabíveis ao caso, ele pode determiná-las sob pena de que aquele que violar essa medida pratique crime. Quer dizer, pode praticar crime não só aquela pessoa que é suspeita da agressão, né, suspeita da violência, mas uma outra pessoa que de algum modo concorra ou que viole a medida, ela também pode praticar esse crime, punível com prisão em flagrante, sem direito ao arbitramento de fiança, inclusive por parte do delegado de polícia. Essas medidas protetivas, como eu disse, podem ser solicitadas pelo próprio delegado ao ser feito o boletim de ocorrência. O delegado se dirige ao juiz e pede as medidas protetivas. O juiz tem 24 horas para apreciá-las. Ele não é obrigado a deferi-las, é óbvio, mas ele é obrigado a fazer a apreciação e, geralmente, verificando que há realmente indícios ou elementos justificadores, os juízes exaram, né? Eles assinam essas determinações, que podem ser cumpridas também pelo próprio delegado, quando não pelo oficial de justiça que atua junto do juiz que determinou aquela medida, né? Me parece também ser importante lembrá-los que a lei prevê alguns crimes, poucos, mas prevê. Um deles eu já disse, que é o descumprimento da decisão judicial, né, que defere a medida protetiva. Isso é um crime, punível com prisão e sem direito à fiança. E aqui, ó, atenção, qualquer pessoa que deixa de comunicar à autoridade pública a respeito da prática de violência contra criança e adolescente neste contexto, né? Qualquer pessoa que deixar de comunicar à autoridade pública a respeito de tratamento cruel, de tratamento degradante que seja conferido à criança ou à adolescente, qualquer pessoa que deixe de comunicar o abandono de incapaz dessa criança ou desse adolescente, enfim, qualquer forma de omissão desse tipo, como eu acabei de descrever, também constitui crime punível com detenção de, salvo engano, 6 meses a 3 anos. Portanto, aí, além das questões éticas, né, existe aí mais um motivo para que você, tomando conhecimento de qualquer forma de ação ou omissão que implique em violência, ou que implique tratamento cruel ou degradante em relação a criança e adolescente, você tem obrigação de acionar o poder público, seja ele conselho tutelar, seja ele autoridade policial, para que você não incorra nesse tipo de crime e, se houver uma suspeita, mais também um motivo de você acionar, mesmo, repito, que tenha uma mera suspeita. Mas aí, nesse caso, você explica os motivos que te levaram a acreditar que isso possa estar acontecendo ou tenha acontecido,
e nenhum tipo de responsabilização recairá sobre a sua pessoa, tá bom? Gente, eu acho que é isso. Existem outras questões legais previstas pela lei Henri Borel, mas eu acredito que para a finalidade, que para nossa finalidade agora, eu acredito que isso seja o suficiente, tá bom? Gente, me desculpa qualquer bagunça no jeito de expor aí a matéria, e eu me encontro sempre à disposição de vocês, tá bom? Um beijo a todos, até a próxima. Bom, em nome da equipe Conviva, nós gostaríamos de agradecer o delegado, né, por essa fala tão esclarecedora e didática também a respeito dessa lei. E as orientações que o delegado passou a respeito da lei, ela dialoga diretamente com o protocolo que nós já utilizamos na unidade escolar, protocolo 179. Agora o Danilo vai falar um pouquinho sobre ele. No protocolo 179, segunda versão, as ocorrências de estudantes com sinais de maus tratos e o abandono de responsáveis e violência contra crianças e adolescentes e abuso sexual contempla as diretrizes para a ação em relação à Lei Henri Borel. Então, a ocorrência de estudantes com sinais de maus tratos consta na página 15 do protocolo e a ocorrência de violência contra crianças e adolescentes e abuso sexual consta na página 27. Em ambas as situações, o protocolo deixa claro, né, que é necessário acionar o poder público. Então, como o delegado falou e como consta no nosso protocolo, né, isso pode ser realizado através do conselho tutelar. E outro ponto extremamente importante que o delegado ele deixa claro na sua fala a respeito da lei é a necessidade de comunicar, né, esse poder público, por exemplo, através do conselho tutelar, até mesmo em caso de suspeita, né? No caso, alguma suspeita de violência, de maus tratos, né? É extremamente necessário a comunicação a esses órgãos, tá certo? Então, não é necessário ter, de fato, uma comprovação. Observando sinais de maus tratos, o estudante apresentando um comportamento diferente, uma desconfiança, uma suspeita por parte da unidade escolar, ela deve acionar o conselho. E, para finalizar, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez o delegado e, em nome da equipe, né, dizer que estamos à disposição para maiores esclarecimentos e até a próxima. Muito obrigado.